Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 5 de agosto de 2019. Estamos iniciando o programinha número 55. Programa da revista Aquarista Júnior, que pretende de uma maneira simples, de uma maneira prática, de um programa semanal, contar o quê? Estamos aqui contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a ótica, sob aquilo que a revista pôde acompanhar, fazer, perceber, vamos dizer, criar alguns tipos de regras, conceitos, dicas aqui, dicas ali, tudo para quê? Para ajudar nessa coisa do desenvolvimento do aquarismo brasileiro nessas décadas todas, né? E fico contente realmente da receptibilidade do público, tem sido legal. Os telespectadores têm nos mandado aí, vamos dizer, contatos através do e-mail, através do WhatsApp, realmente, congratulando a forma que a gente está tentando mostrar justamente essa coisinha da história, né? Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou tentando puxar nos arquivos, tentando puxar nas pastas, tentando puxar em fotografias da época, tentando puxar no baú mesmo, né? No túnel do tempo, aquelas coisas que a gente foi fazendo, foi desenvolvendo, foi projetando, colocando na revista, criando artigos, sessões, vamos dizer, campanhas, projetos, cursos, né? Então, tudo aquilo que a gente foi fazendo ao longo desses anos para colaborar com o aquarismo, ela se misturou, começou a se misturar na própria história do hobby no Brasil. E eu tenho puxado coisas da memória muito legal, quer dizer, é bacana você procurar, sei lá, cultivar essa coisa de lembranças, né? E hoje eu peguei alguns assuntos que eu pretendo, vamos dizer, comentar com vocês, né? Só para você ter uma ideia, na cronologia da história, nós estamos no ano de 94, 95. Então eu estou pegando coisas nas revistas, só para você ter ideia, essa revista já é de dezembro de 94, revista número 41. A Carabandeira, bonitão. Eu queria falar uma coisinha dela que a gente acabou publicando. Já coloquei isso, já comentei isso nos programas anteriores, né? Em que a revista, eu mesmo sempre tive empenhado nessas coisas de educação ambiental, de atividades ligadas à ecologia, à natureza, essas coisas todas, né? Isso desde até antes da revista, né? Quando começou a revista, a gente sempre teve um empenho muito grande com essas coisas, vamos dizer, ambientais, biológicas, essas coisas todas. E eu já citei isso nos programas anteriores, quando foi nessa revista, página 2, né? Tá vendo aqui? Página 2, numa seção da revista que chama Aquarista Mix, né? Logo no comecinho, que a gente apresenta, vamos dizer, as notícias do bimestre, aquela coisa toda, veio essa noticiazinha que eu coloquei na época, né? A CETESB, que é Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental aqui de São Paulo, né? Publicou recentemente, já tinha o livro, ele publicou em 93, tá? O livro que chamava Sistema de Informações sobre o Movimento Ambientalista do Estado de São Paulo, que cataloga, né, o endereço de todas as entidades do estado de São Paulo que lidam com a natureza e com a ecologia. Ficamos felizes, no caso a revista, em perceber que a Aquarista Júnior está incluído neste livro. Então, na edição realmente de 93, né, a gente acabou sendo realmente incluído nesse movimento ambientalista do estado de São Paulo, e ficamos felizes na época, né, com essa menção que tivemos, porque sempre pensamos no peixe como personagem de educação ambiental. E hoje você vê que nós estamos em pleno 2019 e qualquer sala de aula, nas revistas anteriores agora recentemente, mesmo em 2019, temos colocado para a turma realmente, professores, educadores, pedagogos, sempre apoiarem essa coisa da ideia vamos dizer, do aquário na escola, entendeu? Montar um aquário em sala de aula, montar um aquário no laboratório da escola. Para quê? Para desenvolver na criança, no estudante, às vezes o estudante um pouco maiorzinho, né? Essas teorias e técnicas, no caso, né? Do entendimento do que é biologia, do que é o mundo aquático, qual que é a convivência dos peixes, o que eles necessitam para viver. Então, personagem peixe, na época a gente sempre usou antes da revista, quando foi em 93 fomos agraciados com essa menção, no caso de uma publicação oficial, né? De um órgão oficial aí do estado de São Paulo, né? Então ficamos felizes o quê? Porque a nossa tendência sempre foi essa de tentar procurar o quê? Usar o aquarismo nessa coisa de introduzir, né? Quer dizer, uma das coisas que o aquarismo pode fazer
introduzir essa ideia de educação ambiental nas escolas, para as crianças. Então, Revista 41, como destaque, uma lembrança da época, né? Que a gente acabou publicando esse tipo vamos dizer, de acontecimento que aconteceu, que coroou realmente os anos que a gente teve, principalmente da revista para cá, né? 88, 89, 90, 91, 92, em que nós tivemos, né, o Centro Cultural Aquarista Júnior, que era justamente dedicado a receber crianças e mostrar um pedaço da natureza para as crianças, principalmente na época de pré-escola, né? Que as escolas municipais aqui também de São Bernardo do Campo, do Grande ABC em geral, escolas particulares, entendeu? A ideia justamente era usar essa coisa do peixinho na educação ambiental. E ficamos felizes de lembrar, outro dia eu estava vendo essa revista 41, na época quando a gente publicou a notícia dessa participação nossa no livro, tá? Revista 43 também, duas coisinhas que eu queria falar. Essa é a revista número 43, aí já é 95, né? Nós já estamos falando em abril de 95. Um grupo aí de lebistes, né? O lebiste foi um dos peixes que mais gradualmente foi evoluindo em questão de raças, em questão de variedades, principalmente da década de 90 para cá. Entendeu? O beta também, né? Entra nessa categoria de desenvolvimento. A beta, posso citar também o disco, o bandeira, né? Mas o lebiste, um peixe que particularmente eu comecei vamos dizer, a criar semi-profissionalmente, isso nos anos 80, né? E sempre tive um carinho especial pelos lebistes, então a capinha da revista 93 era um grupinho de lebistes. Mas eu queria falar o seguinte, lembra que hoje o musgo de Java é muito presente nos aquários brasileiros em geral, entendeu? Mas o que acontece? Quando foi em 95, no caso, né? Essa revista de 95, deixa eu pegar aqui a página que eu coloquei, página 6. Nós fizemos uma matériazinha. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Musgo de Java. O que significa? Até então, o musgo de Java não era tão popular nos aquários brasileiros. Então, até 91, 92, comecinho da década de 90. Eu recebi de um amigo, Diniz, aqui de Santo André, eu recebi, ele tinha um pouco de musgo de Java no aquário dele, fez uma poda grande e conseguiu me arranjar lá um baldinho, vamos dizer, um fundo de balde de musgo de Java. E o que aconteceu? Como a gente tem aqui muitos aquários, aquela coisa toda, eu acabei espalhando o musgo de Java em tudo quanto é lugar, entendeu? Punha aquário aqui, aquário ali, tanque, caixa d'água, aquário que ficava no tempo, aquário que ficava protegido, aquário que tomava muita luz, pouca luz, aquela coisa. E o musgo de Java aqui no Centro Cultural, aqui em São Bernardo do Campo, teve uma proliferação espantosa. E ao longo dos anos, não que cresceu rapidamente, mas ao longo dos anos, ele começou a se proliferar em qualquer situação e começou a ser uma planta, um vegetal, muito importante para aquelas pessoas ligadas à reprodução de peixes. Por quê? Acabava protegendo os ovos, acabava escondendo os ovos dos adultos que poderiam predá-lo, aquela coisa toda, acabava ajudando a esconder filhotinhos de lebiste, de molinésia, de plati, de espadinha. Então ajudava o aquarista mais dedicado a essa coisa de criação, que pudesse usar o musgo de Java como um auxílio, no caso, na reprodução dos peixes ou no cultivo dos peixes, né? Começou a ajudar também essas pessoas interessadas em aquários densamente plantados, então algumas, vamos dizer, opções de montagens, até depois essa coisa do aquapaisagismo, essa coisa toda, né? Então o que acontece? Mas vamos dizer, o start inicial, a gente colaborou na época com essa coisa de cultivar aqui no Centro Cultural, por isso que durante muitos anos a gente até comercializava o excesso aqui da produção de musgo de Java, conseguimos fornecer para muitos cultivadores de plantas, que depois cresceram até no mercado, vamos dizer, oferecendo plantas de outras variedades também, de outras espécies, mas o musgo de Java incluído, né? E o que acontece? O principal disso é isso. O principal do musgo é esse. O cultivo dele se dava tranquilamente em água parada, pouca movimentação, muita luz, pouca luz, na penumbra, no tempo, fora do tempo, na temperatura alta, na tropical, na mais baixa. Então, a característica do musgo de Java como
como planta aquática, como vegetação aquática, acabou se mostrando uma das principais opções, e hoje eu digo vamos dizer, com categoria, assim, vamos dizer que você tem uma dificuldade de estabilidade ou de acomodação biológica no aquário, pode introduzir o musgo, que ele gradualmente vai se fixar ou nas pedras, ou num tronco, ou numa parte do solo, aquela coisa toda, vai se desenvolver, vai chupar, entre aspas, da água os nutrientes que ele precisa, e com isso vai ajudar até numa filtragem natural que o aquário possa ter. E na época, quando foi 95, né, que eu falei, revista 43, na parte das plantas, falando do Centro Cultural, foi quando a gente fez essa matériazinha sobre o musgo de Java, dizendo na época as experiências do Centro Cultural positivas, que estava fazendo com que o musgo pudesse, no futuro próximo, na época, né, se transformar num dos principais parceiros do criador de peixes ornamentais, entendeu? E realmente fico contente porque hoje, né, 2019, você vê que o musgo de Java é muito usado em várias situações, em várias, vamos dizer, em várias circunstâncias, né? Outra coisa que saiu nessa revista, vale a pena destacar também, como a capa tem os guppy, né, os lebiste, na página 9 também, deixa eu ver aqui, página 9, nós fizemos o quê? Desculpe, página 13, né? Nós fizemos uma matéria especial, página 13, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A genética do lebiste. Até então não se tinha muito essa coisa de estudos genéticos de peixes ornamentais. Então é claro que na época eu vasculhei os livros que eu tinha aí da época de escola, da época de ginásio, de colegial, que hoje é segundo grau, né? E eu puxei desde aquela coisa vamos dizer, da teoria da genética, né? A genética como teoria, aquela coisa de cruzamentos de genética, aquela coisa de leis de Mendel, né? Essa coisa de epistasia, é isso? Epistasia, herança quantitativa, determinação genética do sexo. Então fizemos uma matéria ligada à biologia, ligada a conceitos de genética e de biologia, que se aprende nas escolas, no caso, né? E o que acontece? E tentei aplicar nessa coisa de revista Aquarista Júnior, tentei publicar na revista Aquarista Júnior, com esquemas, essas coisas todas, uma matéria longuinha, tá? Justamente para quê? Para chegar no ponto, o desenvolvimento e a seleção do lebiste, que eu sempre, como criador, tive vontade e fazia seleções, né, uma criação levemente seletiva. E o que acontece? E ajudou nesse ponto, no caso, né, vamos dizer, o entendimento dessa parte genética dos peixes ornamentais. Isso foi o quê? De novo, né, na revista 43, foi deixa eu ver quando saiu, abril de 95. Então, abril de 95, nossa vontade era o quê? Exercitar o criador de lebistes, de guppy, a tentar um entendimento maior sobre a genética, em geral, no caso, né, para que ele pudesse aplicar no dia a dia em uma criação ou profissional, ou amadora, aquela coisa toda, porque o lebiste é um peixe bacana. Você vê que ele tem uma gestação rápida, um mês mais ou menos, ele tem um crescimento rápido, uma maturação, vamos dizer, sexual relativamente rápido, 3 meses mais ou menos já está a ponto de poder reproduzir. Então, durante um ano, às vezes o filhotinho que nasceu hoje, ele consegue dar 3, 4 descendências, né? Entendeu? Então, com isso, o que acontece? Todo criador pode ter o quê? A possibilidade de fazer experimentos, acertando alguns, errando a outros, e sempre com aquela ideia de anotar. Vai anotando os dados, vai anotando quem é filho de quem, qual aquário que nasceu, qual é a fêmea, de que macho que veio, de que grupo que veio, dentro da tua criação, entendeu? Então vai anotando no papel mesmo, papapi, papapá, até para você de repente descobre uma preciosidade de variedade, você saber qual o caminho que você foi fazendo. Então o criador de lebiste vai fazendo pequenas experiências, na época no caso, né? E eu achava que a parte genética do lebiste precisaria ser,
vamos dizer, poderia ser melhor entendida, até para ajudar essa coisa dos criadores semiprofissionais ou profissionais ou caseiro, principalmente aqui na região sudeste, né, que muito criador cria em estufa mesmo, né, dentro de casa, num quartinho, só mantém a temperatura da estufa relativamente quente, adquire lá um conjunto lá de 30, 40, 50 aquários que não precisam ser grandes, e com isso vai o quê? Vai criando o lebiste, o guppy, entendeu? Só que como ele cria muito rápido, muito, vamos dizer, a progressão é geométrica, né? Você vai tendo, com anotações e com entendimento da genética teórica, no caso, né? Você vai conseguindo ver que às vezes vou dizer, uma coloração do peixe, às vezes acaba sendo dominante, então vai privilegiar numa possível descendência, né? Outras são mais recessivas, que podem ser usadas como, vamos dizer, como cruzamento, mesmo com algum dominante, para dar alguns filhotes com genética que possa, numa futura reprodução, gerar filhotes mais valiosos, no caso, né? Então tudo isso a gente foi desenvolvendo, publicamos em 95, que a ideia era justamente essa, fortalecer a própria piscicultura ornamental brasileira. Então fico contente hoje que a própria piscicultura no Brasil tem crescido muito, tem se desenvolvido muito, e realmente é um prazer nosso ter colaborado com essa geração na época que estava necessitado, né, de algumas informações genéticas. Tá legal? Então eu estou encerrando aqui hoje o programinha número 55. Entendeu? Gostaria de agradecer o programa semanal. Tendo necessidade, entre em contato com a gente. Nosso e-mail, aquaristapeixe@uol.com.br. WhatsApp, 11, o DDD, né? 97422 7856. Tá legal? Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui, sem falta, com esse motivado programa da revista Aquarista Júnior. Valeu, bye bye, tchau, até.